Epa, Romeo. Epa, Yamojao. Gabi, Sildo. Bom, gente, eu sou a Renata Barcelos, ou Yemojabemi, ou Mitomale Ariké, e hoje eu vou falar um pouco sobre a manifestação, a incorporação, o transe, a possessão em área Yorubá. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, acompanhe aí hoje esse vídeo para que você se oriente aí em todo esse panorama de área Yorubá. Vamos começar a dizer que toda vez que eu falar área Yorubá ou África Yorubá, eu estou me referindo a alguns países bem específicos, né? Que são a Nigéria, o Togo, Benin, Gana, um pouco de Serra Leoa, enfim, aonde tem Yorubá vivendo e cultuando o orixá, né? Porque não é na África toda. Então, isso preciso deixar aqui bem já estabelecido e também dizer que muito dos meus estudos, da minha pesquisa, da minha prática religiosa que eu faço, né, voltada aí para a África Yorubá, está mais centrada, está totalmente centrada na Nigéria, não é nem um pouco, não é nem um pouco de outro lugar, é totalmente voltada para a região da Nigéria, que eu tenho entendido que ali está todo o berço, o nascimento, enfim, do culto de orixá como um todo, né? Evidente também que a gente já precisa estabelecer aqui nesses primeiros momentos que quando a gente fala desses países, desses territórios, a gente está falando de uma demarcação de terra feita posteriormente, né? E que nos tempos mais antigos não existiam tantas fronteiras, né? Então que a circulação de pessoas entre estes locais, embora os territórios sempre houveram ali territórios demarcados pelos reinados e tudo mais, mas não eram definidos por países, né? Então vamos começar a se localizar no meio do mapa da África, né? E também vamos falar aqui, então, aproveitando que toda vez que a gente fala de Yorubá, a gente está falando do quê? Também de um conglomerado de vários grupos étnicos. A gente não está falando, o Yorubá não é uma etnia específica, né? É um conglomerado de vários grupos étnicos que se reuniram e passaram com o tempo a serem chamados de Yorubás. Então, é neste cenário que a gente está falando, ok? Então, o que eu já vou deixar aqui estabelecido é que a gente, aqui no Ocidente, a gente costuma a tratar o orixá como uma religião, então somente uma religião, né? Mas eu, dos meus estudos, e venho afirmando isso com bastante convicção, né, minha convicção, que o sistema, né, que os orixás estão inseridos, ele é um sistema de civilização para aquele povo, né? Ele faz parte da educação, da moral, da ética, dos costumes e de tudo mais que está relacionado com a sobrevivência e com a vivência dos povos ali locais. Então, não se trata apenas de um ato religioso, mas se trata também de uma esfera de civilização para estes povos. Então, vamos aqui deixar isso já acertado. Uma outra coisa que eu vou deixar aqui já registrado é que em área urubá, para uma pessoa ser sacerdote, sacerdotisa, para que ela pertença ao culto ativamente e faça ali todas as coisas, ela não precisa necessariamente manifestar o orixá, tá? Então ela não precisa ter possessão de orixá obrigatoriamente ou manifestar esse orixá. Aliás, a maioria das pessoas em Arurubá não tem a manifestação de orixá, né? A grande parte ali não teve. Pode ter sido experimentado, às vezes, algumas vezes na vida, algumas circunstâncias da vida, mas não tem isso com frequência, regularmente, não vai ter essa possessão de orixá, tá? Então, vamos deixar isso bem estabelecido. Uma outra coisa é que assim, as pessoas que tocam os ilus, elas podem, os tambores, elas podem ter manifestação. Não há restrição do meu conhecimento para qualquer pessoa ter a manifestação de orixá em qualquer momento da sua vida, né? Qualquer pessoa pode, uma hora, apresentar a manifestação do orixá por alguma circunstância. Mas, como eu disse, assim, não é tão comum dentro dos cultos, dentro das comunidades,
ver o volume maior de pessoas tendo a manifestação de orixá. Ao contrário, você vê menos pessoas com manifestação, de qualquer tipo que seja, do que mais pessoas. Então, sendo ela sacerdote, sendo ela apenas um devoto, sendo ela um tocador de tambor, não é tabu, mas não é comum, num geral. Então, a manifestação de orixá na área Yorubá, ela é muito menos presente, né, do que eu tenho notado, visto e vi ali, do que aqui no Brasil, tá? Na América como um todo, né? Não vamos dizer só o Brasil. Enfim, é isso. Então, vamos lá para a parte das incorporações, manifestações, transes e etc. Então, eu vou estabelecer já desde agora alguns tipos aqui, né, um resumo já antecipado sobre aquilo que eu vou abordar ao longo desse vídeo. Então, o primeiro tipo de manifestação que eu denomino, eu chamo de informal. Então, no tipo informal, pode ter pessoas que são iniciadas em orixá e pessoas que não são iniciadas em orixá. Então, elas não necessariamente só pessoas iniciadas em orixá que vão ter algum tipo de manifestação ou transe, etc., para um orixá, ok? Algumas delas, pode ser que o orixá esteja dando um indicativo de que ela precisa se iniciar. Mas olha só, não quer dizer que depois da iniciação que ela vai conseguir controlar totalmente a possessão ou o transe. É complicado, mas é assim. Então, assim, algumas pessoas vão passar o resto da vida tendo algum tipo de transe que não é totalmente controlado. E eu vou falar mais sobre esse tipo de manifestação informal já já. Aí eu falo dos eleguns. Os eleguns, que são oficiais, eu chamo de formais, né, das manifestações, possessões, transe, etc., formais em área Yorubá, todos eles são iniciados em orixá. Então, neste tipo, todos são iniciados, tá? E eu também vou falar das iniciações, das manifestações que acontecem durante a iniciação. Bom, durante a iniciação não preciso nem falar que as pessoas estão sendo iniciadas em orixá. Então, é evidente que ali durante esse processo. Beleza? Então, é isso que a gente vai abordar durante esse vídeo, acompanha aí. Já quando a gente vai abordar esse tema, né, e a gente, aqui no Brasil, a gente tenta separar muito o que é uma pessoa que está manifestada, daquela que tem transe, daquela que está possuída, enfim, se com o orixá, enfim, qual o grau que essa pessoa tem, um nível de possessão. Em área Yorubá, isso acontece de diversas maneiras, tá? Então, não é exatamente como a gente entende
muitas vezes aqui no Ocidente. E não tô falando que o Ocidente tá errado de entender como entende, só tô explicando como é a área Yorubá, né? Eu falo, como é lá, não pode ferir ninguém, porque isso acontece lá, vou fazer o quê, né? Não dá pra eu fingir que não existe. Então, vamos lá, assim, a primeira tipo de manifestação que eu denomino, né, e esse nome é meu, eu chamo de manifestação informal, né? O que são manifestações informais? As manifestações informais, elas podem acontecer em várias circunstâncias. Ela pode acontecer, às vezes, porque alguém está entoando um moriqui, ela pode acontecer, mais frequentemente acontece em festivais, ela pode acontecer porque a gente começou a tocar o tambor e aí aquela pessoa entrou num transe, numa manifestação de orixá. Essa manifestação, ela pode ter alguns tipos de características. Algumas delas pode ser muito violenta, e eu estou dizendo bastante violenta, de tipo machucar mesmo. Não são todas, mas algumas. Eu assisti isso até presencialmente, algumas pessoas caírem nas pedras dos rios, ali quando eu estava num culto de Iemanjá, na região de Lagos, e algumas mulheres, e simultaneamente, não era uma pessoa só, mas algumas mulheres começaram a manifestar Iemanjá, e elas caíam no rio, caíam nas pedras. E aí muitas pessoas iam lá e tentavam tirar elas, e até faziam bastante força, e era impressionante a força que faziam para tentar tirar essas pessoas da água, das pedras ali, simplesmente porque poderiam se afogar, poderiam ser arrastadas com a correnteza e até se machucar de verdade. Então, e aí tiraram essas pessoas e eu fui acompanhando para ver o que ia acontecer com elas, né? Tiraram e aí ficaram ali num canto e demoraram bastante para elas retornarem ao estado normal, enfim, e voltar à total consciência. Este é um tipo, né, de manifestação. Okay.
Algumas pessoas, então, podem ter essas reações mais truculentas, outras podem cair no choro, elas podem cair desacordadas, totalmente desacordadas, podem sair andando, correndo, dançando. Algumas conseguem, enfim, ter um maior controle, e é nítido isso, né, que assim, elas às vezes pode ter um princípio truculento e depois conseguem recompor de alguma maneira, o orixá consegue enfim, se manifestar no corpo dessa pessoa de uma maneira mais tranquila, que eu digo, ela sai andando, então ela fala, então ela se porta de uma maneira que você vê que existe ali um certo controle sobre a situação. Então, existem esses casos. Agora, assim, algumas comunidades de orixá, também não é tudo igual em todos os territórios. Algumas comunidades de orixá, quando há essas manifestações informais, as pessoas à volta tentam tirar ela deste transe. Por conta também de se machucarem, etc. E porque, enfim, há um entendimento ali de que é preciso tirar elas daquele estado e que elas voltem a retomar a consciência delas. Algumas comunidades fazem isso. Outras comunidades vão acalmar, deixar a pessoa no transe, chamar elas para o lado e esperar com que elas voltem. Existe até um relato de uma pessoa da família Libre Bom, eu até traduzi esse relato, que ela é iniciada em Oxum, e ela conta a experiência dela numa manifestação que ela teve de Oxum, e eu achei isso tão interessante que eu traduzi. E ela conta, né, que ela também estava curiosa para saber o que outras pessoas sentiam na hora desse transe, dessa manifestação bastante informal aí, né, e ela relatava que ela tinha tido uma mensagem de Oxum depois que ela voltou da manifestação e ela tinha caído totalmente desacordada, tá? E ela fala que ela conversava com as pessoas, né, que conversou com várias pessoas que também já tinham tido essas manifestações mais informais e que elas também trouxeram algum tipo de recado da orixá e tudo mais. Então, assim, não é porque a pessoa teve uma manifestação que não é totalmente com domínio do próprio corpo que elas também não vão receber alguma bênção, alguma graça, alguma, enfim, algum recado aí bem específico do orixá, né? Então, existem esse tipo. Outra coisa que eu preciso deixar aqui é que, assim, alguns outros lugares, eles estimulam com que a pessoa tenha a manifestação de orixá. Então, existe uma outra situação que eu preciso reportar aqui, que teve uma vez que eu estava em Oió com o meu amigo, Flávio de Paula, e nós estávamos numa festa de Xangô. Aliás, se ele estiver me vendo, um beijo. E aí, a gente estava numa festa de Xangô à noite, e ele falava assim pra mim, Renata, fica prestando atenção no que vai acontecer. Eu falei, o que vai acontecer, né? Ele falou assim, o que tava rolando na festa? Então, assim, era uma festa noturna, onde tava lá um monte de tocadores de lu, né, tocando batá, e eles estavam, né, várias pessoas ali prestando atenção no ilu, e tinha uma pessoa que tava com um pano que cobre o Xangô nas mãos. Então ele tava com esse pano, e este pano
eles dançavam, né, ali ao som dos tambores, e chegava uma hora que você já não entendia mais se era o tambor que estava ritmando o passo da pessoa que estava dançando o batá, ou se era a pessoa que estava ritmando o passo do tambor. E você via que assim, de uma hora a outra, começava a ficar muito frenético, muito frenético. E aí o Flávio já tinha falado, nada, presta atenção que eles vão lá acalmar o rapaz. Falei, tá bom, então vamos ver. E não dava outra, né? Eles começavam a ficar um pouco mais acelerados e um pouco mais... e aí ia alguém lá, um sacerdote, né, mais velho, enfim, e acalmava a pessoa que estava dançando ali numa festa noturna na comunidade. Né, que já tinha conversado ali com outras pessoas, o que ele tinha já apurado, que durante essas festas, né, enfim, eles têm medo que as pessoas entrem em transe de Xangô e que elas saiam correndo, né, porque falam que o transe de Xangô, muitas vezes as pessoas que entram, enfim, no estado de transe, possessão, podem sair correndo pela cidade e ninguém pega mais. Um outro evento que eu vou contar pra vocês foi de uma festa de Oxum, que eu também fui à noite, também Flávio estava comigo, e estávamos lá numa festa tranquila, todo mundo cantando lá pra Oxum, né, as festas que nem me contaram que era uma festa de orixá, falaram assim, é uma festa ali na casa de Oxum, vamos lá, e você chega lá, é uma festa, porque é isso, assim, é uma coisa integrada no contexto deles ali, né, então você chega lá e a festa tá rolando e estão cantando pro orixá à noite. E aí, no meio da festa, uma mulher começa a gritar. Eu acho que eu até postei já esse vídeo. Ela começa a gritar, e ela tá manifestada com o Xum. O Xum pegou ela, enfim. E aí arrastam ela pra dentro da casa e desviram ela. E ela demora muito. Daí eu lembro que trouxeram a menina até de dentro da casa. Ela foi parar praticamente na nossa frente ali. E aí, enfim, assim, E aí a gente conseguiu ver, eu consegui ver mais o trato, né, ali dessa situação. E você vê que ela demorou para voltar, para regressar e tudo mais. Então existem vários tipos de situações diferentes. Yeah.
Uma outra coisa que eu vou falar é assim, tem alguns orixás que é mais raro ou não tem manifestação, ok? Então, existem alguns orixás que é mais raro, né? Enfim, tá muito localizado em alguns locais onde tem a manifestação daquele orixá, ou simplesmente não há manifestação de um orixá. Né? E também tá tudo bem, né? Não é porque um orixá não tem a manifestação que ele não está sendo representado. Então, eu vou pular aqui do informal para uma coisa que eu vou chamar aqui de representativa. Então, eu falei primeiro de uma manifestação que é a informal. E agora eu tô falando de uma coisa que chama representatividade, representação do orixá. É muito comum que, às vezes, alguns clãs de orixá vistam a roupa deste orixá, vista as roupas tradicionais, por exemplo, o povo de Ogum, se veste com todas as vestimentas de proteção, colocam lá o gorro que chama gobi, enfim, a roupa, pega o aparu, enfim, pega todos os seus trajes típicos, ou, enfim, todas os apetrechos, né, enfim, do culto de Ogum, e aí saia na rua representando o orixá. Uma pessoa iniciada, ela já é a própria representação do orixá, né? É isso que também me falavam muito ali na área urubá. Que uma pessoa que é iniciada, ela já é em si a representação do orixá. Evidente que o ato de possessão é uma outra história, ok? Então não vamos aí, todo mundo agora, né? Não, calma. Vamos ter calma nessa hora. Então, existem atos que são os informais, existem algumas coisas que são representativas, existem outros tipos, por exemplo, que por exemplo, uma arubá. A arubá é uma pessoa, né, preparada na comunidade, que ela vai carregar, muitas vezes, as oferendas para um orixá específico, muitas vezes até para o Oxum, a gente vê muito arubá, mas vários orixás têm arubá que carrega várias oferendas, enfim, para orixá no meio de um percurso até chegar às vezes no rio, por exemplo, até no Palácio de um Rei, enfim, em vários locais diferentes, que durante este caminho, e é uma pessoa escolhida, ela pode ter vários transes, né? Ela pode ir e voltar com o orixá várias vezes durante o percurso. Às vezes nem o percurso todo, e às vezes durante esse percurso ela pode, não é uma obrigação, ela pode entrar em transe com o orixá, ok? Olha, tá vendo? É uma outra categoria. Agora vamos, porque a gente estamos aqui crescendo na categoria, né? Vamos lá. E aí, vamos falar agora vou até encostar. Vamos falar agora do terceiro, que eu chamo que são os eleguns formais, né? Então, eu falei ali no começo que tinha os informais, né? Eu falei que tinha representativos, e agora eu estou falando que existem eleguns formais. O que são eleguns formais? Né? Então, neste contexto que eu estava falando de vila, né, onde existem orixás específicos de cada lugarzinho, desponta ali uma pessoa que representa o orixá na comunidade, tá? Essa pessoa que vai ter este papel, ela é preparada para isso. E existe sim ritos, existe sim coisas que essa pessoa, esse elegum, precisa fazer, né? Não é
faça o que bem entender. Não, existem coisas que essa pessoa que é preparada para isso vai ter que cumprir, né? Então, por exemplo, uma das tarefas que os eleguns normalmente têm na cidade de Oió é ir abençoar o rei, né? Então, eles normalmente vão até o palácio do rei para abençoar o Alafim. Outra coisa, eles fazem ritos às vezes nos rios, eles vão abençoar a cidade, eles andam muitas horas na rua, abençoando toda a cidade, às vezes vão até o mercado abençoar o mercado, eles saem em disparada mesmo, assim, com uma vontade muito grande de trazer paz para todo mundo, né? Então, e muitas pessoas param eles na rua. Eu pude acompanhar bastante, né, Iemonjá, por exemplo, nas ruas de Oió, e assim, foram 6 horas de caminhada e ela andando nas ruas, e assim, não era uma caminhada reta, né, era uma caminhada ela às vezes corria pra frente, depois voltava pra trás, é uma coisa assim impressionante, né, como esses eleguns, né, como essas pessoas que são preparadas são muito fortes, né, e descalço o tempo todo. Então, é uma força, assim, bastante grande. E ela parava até pessoas em moto para abençoar, entrava dentro de casas, né? Quando eu tava sendo iniciada lá em Oió, né, nos meus 17 dias de confinamento, a Oiá, né, que tava sendo possuída pela Oiá Bussolá, né, uma sacerdotisa de Oiá, da cidade de Oió, bastante conhecida, chegou até o meu condado lá de Iemonjá para me ver, porque eu não podia ir pro festival de Oiá, mas a Oiá, né, a orixá Oiá entrou dentro da minha casa e me abençoou com a própria boca, né? He's coming here. Uma outra coisa que eu preciso aqui fazer uma observação é que assim, cada orixá é muito específico, ok? Assim, é muito difícil a gente falar de uma maneira geral para todos os orixás, né? Do panteão e como todos eles vão se portar em diferentes comunidades, em diferentes cidades, em diferentes tradições, mesmo em Iorubá. Mas uma característica, talvez, que desponte um pouco mais de um elegum formal para com aqueles que têm só uma manifestação informal em alguma situação, é também que eles têm uma roupa preparada que eles vão vestir durante o festival, né? Então, por exemplo, a família de Iemonjá, na qual eu acompanhei, a Elegum Iemonjá, ela sabe que aquele dia específico ela vai sair na rua, Iemonjá vai pegar ela em procissão, etc. Ela vai sair na rua durante o festival, naquele dia específico, para abençoar e fazer todos os ritos da cidade. Então, ela começa o ritual desde cedo, se preparando para que aconteça este momento durante o festival. Então, ela veste as paramentas de Iemonjá, né? A Elegum de Oiá também tem um preparo para que ela cumpra a função da possessão desse orixá num dia determinado do ano, que ela vai sair às ruas abençoando a cidade, etc, bababá. E tem ritos anteriores, por exemplo, a gente sabe que a Elegum de Oiá, né, o Oiá Bussolá, enfim, que é a representante lá de Oiá, tem que tingir a roupa, por exemplo, de Oiá. Então, é um rito, por exemplo, tá? Só um pequeno aqui.
O povo de Xangô também tem todo um preparo para que Xangô saia à rua. Ele tem que cumprir vários rituais para que Xangô vá à rua, né? E Xangô também é uma coisa impressionante em Oió, porque enfim, foi onde eu acompanhei Xangô, e ele anda por 12 horas na rua. O sacerdote atual tem 70 anos de idade. E eu lembro que no dia seguinte eu fui à casa dele, porque Xangô passou um ebó pra gente ali, que tava ali com a própria boca. E no dia seguinte a gente foi cumprir o ebó na casa de Xangô, na casa do sacerdote de Xangô. E ele tava lá com o pé, eu fui olhar o pé dele, juro pra vocês, e não tinha assim um inchadinho, nem meio inchado no pé dele, né? Uma coisa assim impressionante mesmo, assim, eu achei. E é muito forte, né? Falo que foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida, foi ver Xangô na terra ali em Oió, e a multidão de pessoa que segue, que acompanha esse orixá. Ele, assim, de verdade, é como se para os católicos tivesse Jesus na terra e a multidão quisesse ver e pegar e falar com ele. É essa comparação que dá para fazer, porque ele aparece e a multidão corre, se aglomera. É impressionante a força desse orixá ali em Oió, e deixou a gente assim muito feliz, né, de ver essa vibração para orixá dessa maneira. Eu não vou falar muito porque vocês estão vendo que eu choro, né? Então, mas é assim mesmo. É nesse nível que eu quero que vocês entendam como é o culto ali, forte, né? Ó, de novo, toda vez que eu tô elogiando uma coisa em Ararubá, eu não tô menosprezando uma coisa que é feita aqui. Só estou dizendo que eu posso me emocionar com as duas coisas. Eu me emociono com o orixá aqui no Brasil, me emociono com o orixá em Ararubá, e é só assim, né? Um pouco emotiva quando eu vou falar de orixá. Os orixás, os leguns, né, em Terra Urubá também preciso dizer isso, eles falam, né? Eles falam, eles abençoam, eles passam ebó para a comunidade e tudo mais. Então, isso foi assim, muito marcante para mim. Eu fiquei muito emocionada e eu tive a felicidade que algumas pessoas que estavam junto comigo ali gravaram tudo, né? Então, até também já publiquei aí, eu acho que aqui no Instagram mesmo eu já publiquei a Oiá entrando lá na minha casa de Iemonjá para me abençoar, né? Então, existem tipos diferentes de manifestações. Agora, não é um Deus, não é assim, faça o que quiser, porque muita gente tá falando assim, né? Eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente começou a entrar em contato comigo falando assim, ai, porque o candomblé é muito regrado, ai, porque não sei o quê. Gente, não é? Vocês acham que a Ararubá é o que faça o que você quiser? Não é isso, né? Não é assim que funciona. Existem também regras, existem também várias coisas que as pessoas precisam fazer
Existem normativas, existem os seus próprios dogmas, né? Então, assim, não é fácil o que você quiser, não é assim, né? Não é desse jeito. E outra coisa que a gente precisa aqui pontuar sempre. O orixá, ele é um, né? Mas tem várias religiões que eles se encaixaram, né? Eu falo que é como também, por exemplo, o cristianismo, né? Que tem várias derivações. Então, tem lá o anglicano, tem lá o pentecostal, tem lá o evangélico, tem lá o ortodoxo. Mas todos eles têm ali as suas diferenças de ritualística, de como trata as coisas todas. E, enfim, é isso. E o orixá, ele seguiu para esta direção também. E começa assim na própria área urubá. Não pensa que é no Brasil só que é diferente. Na própria área urubá existem diferenças de região para região, de como tratam isso. Né? Como eu estava falando lá no começo do vídeo, existem lugares que quando a pessoa se manifesta, eles querem tirar a pessoa do trânsito. Tem lugares que não, que vamos deixar ela no trânsito. Então eu quero chamar, tá, inclusive, essa pessoa para o trânsito. Então existem diferenças na própria área Iorubá, ok? Então vamos parar de, ai, nossa, porque agora eu descobri o... Não, porque parece que, assim, é um lugar que não tem regra, a área Iorubá. E lógico que tem diferenças locais, mas quando você entrar numa tradição e numa família específica, você vai seguir também os dogmas, as tradições daquela família específica. Você não vai poder uma hora tolar, né, do jeito que faz e aí você vai resolver fazer como faz em Lagos, né? Você foi iniciado em Abiocutá e você quer fazer como faz em Lagos, cultuando aquele mesmo... Gente, não vai funcionar também. Então vamos ter cautela e calma pra gente não confundir as coisas, né? E pra gente escutar direitinho, né? E perceber as coisas direito, né? Não como a gente gostaria que fosse, mas como é de fato, né? Uma outra última coisa que eu vou falar aqui. Uma última coisa que eu vou falar aqui é que também existe uma outra situação da manifestação que é durante o processo iniciático. Eu não vou adentrar muito o processo iniciático, mas algumas coisas aí já são bastante vistas na internet, enfim, né? Não é uma coisa que é segredo para ninguém, até porque muitas das coisas do ato iniciático em área urbana, eles são feitos em público, feitos na vila. Eu tive que andar na cidade inteira praticamente, né? A gente é apresentado para a cidade. Então, não é algo que é escondido, né? Alguns ritos são escondidos dentro da casa, né? Você faz o boru, enfim, reservado, né? Escondido. Alguns ritos até na vila ou no rio, eles são escondidos. Então, quando é escondido, as sacerdotisas até pegam todas as saias e abrem assim para ninguém ver. E o que é escondido ficará escondido. O que é secreto permanecerá em segredo e secreto. Agora, algumas coisas não são segredos. Então, algumas partes dessas manifestações de orixá durante o ato iniciático é visto por todo mundo. E elas acontecem durante o ato da iniciação, que é um outro processo, né? É um outro processo, é uma outra coisa dentro do processo iniciático, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aí tirado algumas dúvidas. Falar sobre todos os orixás, quais tem manifestação, quais não tem manifestação. Gente, olha, eu teria que falar sobre cada orixá, que são uns 140, que eles têm lá tios em Iorubá, e também falar da diferença de cada um dos locais de Iorubá. Então, eu vou te falar, por exemplo, de um orixá mais diferente que eu já vi, que tem aí bastante contradição entre algumas regiões ali. É o Ogum. Ogum tem muitas famílias que realmente não tem manifestação de orixá Ogum, que veste as coisas todas do orixá Ogum, mas que não tem a manifestação do orixá Ogum. E algumas regiões falam que tem, e aí tá lá com a pessoa manifestada. Quem sou eu pra julgar? Ninguém. Então, se falou que tá e no outro não tem, então tá bom, vamos respeitar as duas coisas e tá tudo certo. E não vamos ficar aqui se matando, sendo que brigando entre nós, porque, assim, ali em Iorubá já tem diferenças locais. O que a gente tem que fazer é olhar, respeitar e não ficar colocando todo mundo falando que é tudo a mesma coisa, ou que só tem um jeito, ou que só tem uma prática, e fica aqui todo mundo desesperado, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, ireu!